Olá. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Luciana Mello, repórter do Plural, e hoje gostaria de agradecer a presença de vocês para a participação nessa live, que é uma parceria do Jornal Plural com o curso de jornalismo da UFPR, a respeito de jornalismo contra a desinformação. Aqui conosco hoje nós temos o professor Mário Message Júnior, da UFPR, a repórter do Plural Cecília Zarpellon e eu, Luciana Mello. Eu quero agradecer a todos, mas também a nossa equipe técnica, principalmente, que é a Tami Taquetani e a Rafaela Moura. Então, agora, para começar os trabalhos, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos participantes. O professor Mário Message é jornalista, graduado em comunicação, mestre em letras e linguística pela UFPR e doutor em ciências da comunicação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. É professor nos cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda da Universidade Federal do Paraná desde 1997. Ele ministra as disciplinas de teoria da comunicação, história da comunicação, economia política da comunicação, teoria e ética jornalística e também é autor de 2 livros, Teoria da Comunicação, Aplicações Contemporâneas e Outros Junhos Virão. Seja bem-vindo, Mário, obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, Lu, estar conversando e aprendendo com vocês que, de fato, trabalham com checagem de informação no cotidiano, no dia a dia e no combate. Acho que nós tivemos um problema com o Mário, mas eu vou continuar as apresentações com a Cecília. A Cecília Zarpellon é formada em jornalismo pela PUC do Paraná. Atualmente cursa uma pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC do Rio Grande do Sul. É repórter do Plural desde agosto de 2021. O Mário voltou. É repórter do Plural desde agosto de 2021 e também colaboradora do projeto Comprova, pelo Plural, desde janeiro de 2022. Seja bem-vinda, obrigada por sua participação e obrigada por compartilhar um pouco das suas experiências hoje conosco, Cecília. Imagina, Lu, eu que agradeço o convite, espero que seja aí uma live bem bacana, tanto para nós como para quem está aí ouvindo e vendo. Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar. E eu sou Luciana Mello, sou formada em comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná, em letras pela Universidade Federal do Paraná, sou jornalista, já fui publicitária, roteirista de TV, assessora de comunicação e produtora. E hoje eu sou repórter do Plural, da equipe do Dr. Jacaré, que é o nosso programa de checagem relativo a fake news associadas às eleições estaduais agora, do Paraná. Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, a nossa equipe vai direcionar essas perguntas para nós na medida do possível, e, Mário, também quero que você fique à vontade para perguntar dentro do que você acha que é interessante, tanto para o tema, quanto para a realidade dos seus alunos de graduação. Então, para começar o papo, a gente vai abrir com o Mário. Eu queria que você falasse um pouco, Mário, brevemente, assim, do cenário de desinformação hoje, no Brasil principalmente, do avanço das fake news e como isso prejudica a sociedade atual. E também do papel do jornalismo, né, reservado ao combate desses conteúdos de desinformação, né, que é o que a gente considera as informações falsas, né? Elas trabalham pela desinformação, independente de seus objetivos particulares. Como o jornalismo é importante para desconstruir esse avanço das fake news, para impedir isso, e principalmente como elas são usadas para atrapalhar a tomada de decisão dos eleitores dentro do processo democrático. Bem, acho que boatos, mentiras na sociedade não são uma novidade, de fato, né? Mas a gente vivia num ambiente onde quem tinha condições de propagar informações em larga escala eram atores sociais que tinham um papel editorial e que, historicamente, desde o século XIX, desde metade do século XIX, vem se posicionando e vem construindo um posicionamento, inclusive, de mercado, muito lastreado na ideia de credibilidade, de fornecimento de informações checadas e verídicas para a população. Então, esse sistema
que é onde que habita o jornalismo fundamentalmente, né? Este monopólio por mais de um século do papel de informar a sociedade, ele vai se alterar substancialmente quando a internet cria a possibilidade de um conjunto de atores que antes estavam em outras esferas, que podiam estar na franja da comunicação, passam a ser atores que podem vir para o centro do ringue, né? E que podem produzir informação ou desinformação. Então você cria as condições. Mas por que a partir disso você começa a ter um processo mais, digamos, massivo de desinformação? A desinformação sempre existia, mas essa massificação da desinformação é algo recente. Acho que fundamentalmente porque a gente entra numa disputa por visibilidade, tá? Por uma mudança completa na maneira como se ganha dinheiro, se monetiza conteúdos, e os conteúdos são monetizados pela quantidade de visibilidade. Você tem a ascensão de grandes empresas que não se posicionam mais como empresas editoriais. Eu estou falando das Big Techs, fundamentalmente da Alphabet e da Meta hoje, que são as grandes gestoras de publicidade no mundo digital, né? E que não se colocam como empresas editoriais e que, portanto, têm o interesse de propagar o conteúdo que tenha maior apelo, né, que seja chame mais atenção do público para poder vender mais anúncio, cativar mais audiência para poder vender mais anúncio. E esta falta de qualquer posicionamento sobre de assumir uma posição ética em relação ao conteúdo que eles estão veiculando, acho que é o que abre um mercado gigante de uma série de atores que vêm para tentar produzir toda sorte de narrativa verdadeira ou falsa, e pouco importa, mas desde que elas consigam atrair uma grande quantidade de público. Então, acho que esse ambiente é que cria esta possibilidade, amplia largamente os corredores para a desinformação e para as fake news, né? E que colocam o jornalismo num papel diferente do que ele tinha até então, porque ele detinha um monopólio e agora ele não detém mais esse monopólio, e ele passa a disputar a narrativa com diversos outros atores, mas ele continua sendo o único que ainda resguarda para si e que constrói a sua legitimidade sobre uma alegação ou sobre uma promessa para a sociedade de que as informações que ele fornece, que o jornalismo fornece, são informações verídicas, informações checadas. E acaba que a gente fica numa arena complicada, né, Mário? Porque, assim, você tem essa pulverização, vamos dizer assim, de fontes, né, com essa entrada mais facilitada no mercado a partir do avanço do digital, né, da internet, principalmente. Mas aí você tem a questão tanto de monetização quanto de manipulação de poder também, né? Porque daí você acha que de 2018 para cá os conteúdos de desinformação viraram uma ferramenta de estratégia política? Eu acho que tem um elemento ali que é pura e simplesmente pessoas que produzem, porque vamos e vemos, fake news são muito mais atraentes do que news, do ponto de vista de consumo, né? Então, se pegar pesquisas que mostram a velocidade e a disseminação de fake news, elas conseguem atingir um público muito mais amplo e muito mais rápido. Aí você pensa, por que as pessoas estão contando histórias falsas? Primeiro, eu acho que tem uma questão de custo, né? Produzir uma narrativa falsa é muito mais barato do que produzir jornalismo é caro. O jornalismo pressupõe você ouvir fontes, você checar a fonte, checar informações. O jornalismo é muito caro. Produzir uma linha de jornalismo custa muito mais do que produzir uma linha de uma narrativa qualquer que se paute pura e simplesmente no objetivo de atrair a atenção do público. Então você tem aí um ambiente que é complicado em si mesmo. Em si mesmo, mesmo se você não considerar que neste ambiente um conjunto de atores passou a atuar também com viés político. Se percebe o grande potencial das fake news para alterar processos de disputa de poder, né? E por que não fazer? E aí eu acho que assim, tem o segundo movimento, que é o movimento da criação das máquinas de fake news, né? De quem está produzindo fake news para atingir não apenas um resultado comercial, de visibilidade, de mais views, de poder vender mais os acervos de banners para os ad exchange ou para o Facebook ou para o YouTube, o que quer que seja. Mas também atores que são profissionais e que produzem fake news para interferir na visão que as pessoas têm de determinados assuntos
para colher resultados políticos, resultados eleitorais, para disputar o poder. E aí que a coisa se complica um pouquinho mais. Eu acho que é um debate muito amplo, assim, é um debate que envolve como que o Estado vai regular, como a sociedade vai reagir a isso, e dentro disso, qual é o papel do jornalismo neste ambiente que envolve eu gosto de uma expressão muito boa do Tim Wu, quando ele fala das Big Techs, o que ele chama de os renascidos sem alma, das grandes empresas que surgiram e que passaram a mandar a ter um papel muito grande nas informações que circulam na sociedade, mas que não assumem nenhuma responsabilidade pela qualidade da informação que veiculam. Não assumem. E o jornalismo sempre assumiu para si, né? Então, a emergência desse modelo, de um modelo que é altamente focado em lucro. O objetivo fundamental é obter o máximo de lucro. Combinado com o poder econômico de certos segmentos e na estruturação das máquinas políticas de propagação de fake news, dá nesse ambiente em que a gente não está mais discutindo se é melhor o Estado ter maior ou menor intervenção na economia, mas a gente está discutindo coisas que se vacina faz ou não faz, se funciona ou não funciona, se existe Illuminati ou não existe Illuminati, se existe um complô internacional para forçar a mão para que todo mundo passe a utilizar ferramentas online. Então a gente passou a não discutir mais o que fazer com o futuro da sociedade, o que a gente quer para a sociedade, mas a gente passou a discutir a própria base factual do que é do nosso convívio em sociedade. A gente tinha um acordo, com todo mundo tinha um acordo, a gente tinha um acordo de que a Terra é circular, a gente tinha um acordo que a medicina, a ciência é positiva, a gente tinha um acordo sobre N assuntos, e a partir disso a gente divergia. Hoje a gente não tem acordo nem sobre a factualidade do mundo. Eu vou aproveitar, então, esse teu comentário, Mário, e vou apontar algumas coisas antes de pedir que a Cecília explique um pouco do que é o Comprova. Eu acho bem interessante o que você comentou. Primeiro, assim, porque dentro dos treinamentos e da residência que foi feita em parceria com o Comprova para os veículos de cada estado criarem os seus núcleos de checagem pré-eleitoral para agora, para 2022, uma das coisas que a Abrage e que os responsáveis por esses treinamentos frisam bastante é que hoje a gente estaria numa segunda geração de fake news, como você passou ali rapidamente. Então, a gente teria um início da coisa mais associado, talvez, à monetização, e que era a fake news criada do zero, talvez com mais essa relação histórica também que você traçou. E hoje a gente já tem, pela velocidade que existe da atualização nisso, uma segunda geração que trabalha para disseminar mais rápido esse conteúdo de desinformação, partindo de uma informação real e transpondo ela até se transformar num conteúdo de desinformação. Porque daí você torna isso mais sedutor ali, que foi um pouco do que você passou. E a respeito do financiamento, das vacinas também, daí eu creio que a Cecília vai dar uma passada para a gente, porque o Comprova teve uma grande experiência em checagens e conteúdos relativos à vacinação e à Covid. E a questão do jornalismo independente, do financiamento do jornalismo, acho que também é bem legal para a Cecília abordar no Comprova, porque o Comprova é um programa de excelência, né, em verificação. Mas ele encontra esse tipo de barreira, tanto a barreira de financiamento, hoje nós temos, tanto no Comprova quanto no Dr. Jacaré, alguns parceiros que é quem consegue manter isso. E na questão do quanto essa produção jornalística é cara, é muito interessante a gente pensar, daí junto com a Cecília ali, que vai apontar o funcionamento, né, e a metodologia do Comprova, porque é uma coisa que envolve muitas pessoas, é um processo que envolve jornalismo colaborativo em grande escala, e é um processo longo, que ele vai fugir um pouco das características da produção tão rápida de hard news e um pouco mais barata, né? Então isso eu acho legal daí da gente aproveitar do papo da Cecília. E para falar disso, então, eu vou pedir que a Cecília conte um pouco para a gente do Comprova, do projeto de fact-checking que reúne 43 veículos de todo o Brasil. E o que é esse programa, o que ele faz, como atua, e também como se dá a produção assinada pelo Comprova e compartilhada pelos veículos parceiros. Beleza. Então, Lu, assim, só para
começar também apontando o que o professor Mário já falou, que as fake news, né, a desinformação, ela estava aí já há um tempo, ela não surgiu agora, mas a diferença, eu acho que nesse momento, é que elas tomam ali um ar de estratégia política mesmo. Então, na minha opinião, as agências de checagem hoje em dia, assim, têm um trabalho fundamental e essencial, principalmente nessas eleições, e o Comprova, falando, né, a partir da minha experiência, desde janeiro de 2022, desse ano, que eu estou participando do Comprova, é uma iniciativa, né, sem fins lucrativos, ela é colaborativa, então são vários jornalistas de vários veículos do Brasil todo fazendo parte desse projeto. E, assim, basicamente o objetivo do Comprova é tentar diminuir esse grande espalho, né, de desinformação que existe, desses conteúdos desinformativos, e tentar fazer com que as pessoas, mesmo que tenham visto ou tenham compartilhado esse conteúdo, essa desinformação, que, enfim, vejam a verificação, entendam que, na verdade, não é bem assim. Então, esse seria o nosso principal objetivo. E eu acredito que, né, dentro desse tempo que eu passo, que eu estou atualmente no Comprova ainda, o que a gente faz é o que ou deveria ser, pelo menos, um procedimento padrão no jornalismo, que seria, né, a checagem dos fatos, a apuração, mas numa agência de checagem eu vejo que esse processo é 10, 50 vezes mais rigoroso, mais profundo, porque, enfim, a gente precisa estar com 100% de certeza sobre aquele conteúdo, sobre aquela apuração que a gente fez. Então, eu acho que também é interessante que não é uma coisa tão fora do jornalismo padrão, do jornalismo tradicional, né, enfim, diário que a gente faz. Porém, tem sim essa grande diferença que precisa ser uma coisa mais profunda, mais rigorosa em toda essa apuração. E falando um pouquinho, então, sobre todo o processo de checagem, a gente tem uma equipe do Comprova que fica só na parte de monitoramento desses conteúdos. O Comprova, ele verifica conteúdos majoritariamente das redes sociais, que vêm das redes sociais, ou grupos, aplicativos de mensagem, como Telegram, WhatsApp, e sites hiperpartidários, blogs, na internet mesmo. Os temas que a gente verifica são a pandemia, né, a partir ali de 2020, as políticas públicas do governo federal e as eleições presidenciais. Então, a equipe de monitoramento fica nas redes sociais, nos grupos, os leitores também podem mandar para o Comprova, caso se deparem com um conteúdo que achem que pode ser suspeito. Então, eles podem mandar para a gente, eles avaliam, que são essa equipe de monitoramento, né, avalia o que né, a gente pode fazer a verificação ou não. É muito importante que o conteúdo ele já tenha um alto nível assim de viralização, então de curtidas, de compartilhamentos, de visualizações, porque a premissa do Comprova é justamente a gente não dar visibilidade para esse conteúdo e sim para a checagem dele, né, para toda a nossa apuração. Então, se um conteúdo não tem esse alto nível de viralização, não vale a pena a gente abrir a checagem, porque pode ser que a nossa checagem acabe dando mais visibilidade, mais viralização para o conteúdo desinformativo. Então, a partir desse momento, quando a equipe de monitoramento acha, né, um conteúdo e fala, não, beleza, isso aqui atende aos nossos critérios, eles abrem a verificação, mandam no nosso grupo e é uma coisa bem voluntária. Então, assim, o jornalista que quer pegar ali a verificação, entra, e normalmente são 3 veículos, pelo menos, né, 3 jornalistas que compartilham, né, compartilham a apuração, no caso. Então, é bem colaborativo, é voluntário, e a gente vai fazendo. No final, a gente apura tudo, deixa o texto bem prontinho, e quando está tudo pronto, a gente manda de novo no grupo e tem o cross-checking, que daí é feito por pelo menos outros 5 jornalistas de outros veículos que não participaram da apuração, para conferir realmente, assim, o passo a passo, ver o que a gente fez, se está tudo correto, se eles têm sugestões. Então, basicamente, esse seria o processo. E só depois que está tudo completo, que já teve todo o cross-checking, aqui a gente publica e divulga essa verificação. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Vou interromper um segundinho a Cecília para passar aqui uma pergunta. A crise de credibilidade dos grandes veículos deu espaço para o crescimento das fake news ou crescimento... perdi a pergunta. Por favor, técnica, me ajudem. Eu vou pedir que a pessoa, por favor, repita a pergunta, porque eu não consegui colocá-la no ar.
Aí, assim que entrar, a gente faz essa pergunta para todo o nosso time aqui. Cecília, eu acabei te interrompendo. Ah, voltou. Não, apareceu. A crise da credibilidade dos grandes veículos deu espaço para o crescimento das fakes, ou o crescimento das fakes dilapidou a credibilidade do jornalismo? Eu acho que dá para tanto o Mário dar uma opinião nisso, quanto a Cecília também, eu complemento. Quer começar, Cecília, ou quer que eu... Tanto faz. O professor que sabe. Eu acho que o ambiente que é anterior, que é o de um monopólio do jornalismo, também, na verdade, eu tenho sobre isso uma visão que é de um economista de mídia, né, que trabalha com economia de mídia, chamado Roberto Pica, que ele diz, olha, durante muito tempo, o negócio do jornalismo, ainda que o jornalismo tenha se construído como a atividade que oferece, que promete, o produto que ele vende é informação de qualidade, e se baseia nisso o negócio, por muito tempo, para esse economista, esse não foi o grande produto do jornalismo. O jornalismo continuava oferecendo, seu produto principal era a audiência como público da publicidade. O business jornalismo era isso. E ele diz, a explicação dele é que ao longo do tempo, o jornalismo com um monopólio, fazendo isso, e sem ter uma grande concorrência na captação dessa audiência para que consumia informação, que o jornalismo acabou não desenvolvendo o que ele chama de um valor muito fundamental para os leitores. Tá? Que a história do jornalismo não é de uma atividade que, por exemplo, como o cinema, oferecia um filme tentava oferecer um produto de alta qualidade, porque dependia da relação do público, da audiência, querer pagar por aquilo. Tá? Ou da música, que dependia da audiência querer pagar por aquilo. Fundamentalmente, o jornalismo dava uma informação de graça para poder, de fato, vender a audiência como seu produto principal. E isso fez com que o jornalismo, ao longo do tempo, não desenvolvesse um produto que fosse considerado, ainda que ele estivesse neste mercado dizendo que, né, oferecendo, propondo isso, ele ainda carecia de oferecer um produto que o público considerasse absolutamente indispensável para a sua vida. E ele, de fato, cativou pouco público. Se a gente olhar na franja do jornalismo, a quantidade de pessoas que não se informavam e não consumiam jornalismo. Né? Então, eu acho que isso, o histórico pré-internet do jornalismo, ajuda a explicar o ambiente e a disputa em que ele está hoje. Se a gente olhar, por exemplo, o que você disse, Cecília, o rigor como as agências checam hoje, então a gente pode dizer que hoje o jornalista está produzindo um valor muito importante, que é uma informação que vem de um sistema de checagem que é cruzado, que passa por mais de uma mão, né? Mas a gente não tinha esse rigor. Vamos e venhamos, nós não tínhamos esse rigor. Foi o próprio ambiente de competição em que a gente se meteu, de concorrer com a desinformação e com as fake news, que nos fez ter que aprimorar os nossos sistemas de checagem. E que daí acho que cruza um pouco, Mário, com essa questão do jornalismo independente, esse cenário pregresso, né, que você comentou. Porque a partir do momento que você está fazendo uma checagem, N áreas entram, né? N empresas, políticos, você mexe, por exemplo, vacinas, você mexe com muitos fatores. E a partir do momento que você não pensa num jornalismo realmente independente para você poder fazer uma checagem, você cai de volta nessa situação pregressa, né? Tipo assim, até que ponto que essa checagem é idônea, é transparente, é realmente fundamentada nesses valores, se você está atrelado ainda a essa situação de poder econômico de publicidade, né? Você está falando de independência do ponto de vista de autonomia financeira. Exatamente. Então, você veja, assim, olha o enrosco em que a gente se meteu. A gente produz um bem que é fundamental para a sociedade, a gente acredita nisso, a sociedade acredita nisso, que não existe jornalismo sem democracia. Eu acredito nisso piamente. E acho que muita gente, mesmo não sendo jornalista, acredita nisso. E, no entanto, essa atividade está submetida aos ditames do financiamento privado. Não existe política, por exemplo, de apoio ao jornalismo como existe para a cultura.
E tudo bem, não estou diminuindo o papel da cultura na nossa sociedade, mas por que diminuímos o papel do jornalismo na sociedade? Porque nunca se tomou como um projeto, uma necessidade da sociedade, pensar em mecanismos de autonomia financeira para o jornalismo, já que a informação que ele fornece não está mais afetando só a questão da escolha dos governantes, está afetando o próprio mercado, porque aparece um cara concorrendo com um produto, a saúde das pessoas, com um produto que faz mal para a saúde, mas entrando em condições de igualdade na narrativa com um produto que é lastreado, baseado mesmo em ciência verdadeira. Então, por que a gente está com uma discussão extremamente atrasada de que tipo de jornalismo a gente quer, a sociedade quer, e que envolve que tipo de modelo de financiamento o jornalismo precisa ter. Tá? A gente deixou na mão da publicidade. Né? E na mão da publicidade a gente se viu fragilizado também. Não que seja ruim, mas a gente ficou muito tempo com um único modelo de financiamento fundamental, que é um modelo baseado na venda de anúncio. Isso é ruim. Isso inibe a nossa capacidade, a nossa independência, a nossa capacidade de fato, cumprir para a sociedade o papel que a gente está dizendo que a gente está cumprindo. Então, acho que a gente está só no começo de uma discussão sobre o que é o jornalismo que a gente quer de fato, que a sociedade precisa. E eu acredito, com todas as letras, piamente, que o jornalismo é imprescindível. Não tem como a gente pensar numa sociedade em que você vai inventar uma outra coisa que substitui o jornalismo. Né? E se essa coisa existir, vai partir de dentro do jornalismo ou de atividades que têm como função fundamental para a sociedade entregar informação de boa qualidade. Né? Não tem onde você tirar outra solução que não seja daqui mesmo. Né? Então, acho que o debate está muito aberto. Está muito aberto hoje. Porque os momentos de crise são os momentos em que a gente olha para o que a gente fez e olha o que a gente quer ser. E nesses momentos de crise, como a gente está passando, crise no modelo de financiamento, na leitura, na disputa com novos atores que, de repente, estão brigando com a audiência, pela nossa audiência. Sim. Tá? Esses momentos de crise é o momento de você repensar. Repensar tudo. Repensar como que a gente checa a informação, que produto que a gente está oferecendo, como que a gente vai financiar esse produto, isso é central, isso não é secundário. Sim. E isso é muito legal, porque assim, esses atores acabam entrando dentro das checagens, mas, por exemplo, o Comprova precisou desenvolver diretrizes para decidir que atores que realmente são checados, né, Cecília? Sim, com certeza. Sim, dos critérios do Comprova é que a gente não checa, por exemplo, discurso, né, de uma figura pública, de um político. A gente checa algum conteúdo que tenha sido compartilhado, pode ser a respeito, né, desse discurso, mas a gente não vai checar necessariamente a fala desse político. Enfim, essa é uma das diretrizes, eu acho que é importantíssimo. E dos veículos também, né? Vocês possuem uma diretriz bem forte. Sim, a gente também não checa, por exemplo, uma reportagem, uma matéria de algum veículo, né, de algum veículo de comunicação, porque a gente acredita que cada veículo tem o seu método, o seu critério para, caso erre na reportagem, que é uma coisa que pode acontecer, claro, se retrate, enfim, avise que errou, enfim. Então, cada veículo tem esse método, esse critério, então, por isso o Comprova não entra em verificações de reportagens, de notícias, de veículos de comunicação. Ao contrário de sites hiperpartidários ou blogs anônimos, muitas vezes, agora existem muitos que, enfim, a pessoa não se identifica, não tem como a gente identificar quem criou esse blog, quem escreve para esse blog. Esse sim, aí a gente pode entrar nessa verificação. E em relação à credibilidade, eu queria comentar rapidinho, eu acho que é importante também nesse cenário, que o professor Mário já comentou no início, sobre justamente essa questão de anteriormente o jornalismo era a principal fonte o jornalismo, né, enfim, os veículos de comunicação, a televisão, o rádio, principalmente, eram a principal fonte de informação das pessoas. E os leitores, os telespectadores, na minha visão, eles não faziam parte, né, dessa criação da notícia, eles eram mais passivos nesse sentido de não participar dessa criação. Atualmente, com a internet, com as redes sociais, principalmente, eles passam a fazer parte desse processo. Eles também criam conteúdos, eles criam informação, muitas vezes desinformação. Então, eu acho que é um desafio muito grande para o jornalismo entender em que contexto a gente se encaixa, aonde a gente se encaixa nesse contexto. Porque agora também tem outras pessoas criando informação, criando notícias. Então, também é complicado para a sociedade, assim, por onde, né, se informar, o que é confiável, o que não é confiável,
por que determinado veículo tem credibilidade e outro não teria. Então, eu acho que é um desafio muito grande do jornalismo também filtrar todas essas informações que estão vindo e, enfim, dar uma informação confiável, uma matéria, um conteúdo, enfim, confiável para o leitor. Teve uma palestra, que está terminando já essa fala, mas teve uma palestra que a Hayley, que é uma das pessoas que faz parte da equipe de checagem do New York Times, eles têm uma equipe só para checagens visuais. É bem interessante, assim, e ela comentou que o que dá credibilidade para o jornalismo, enfim, para as agências, para o New York Times, como, né, esse núcleo de checagem deles, é que eles usam muitos dados públicos. Então, todo esse processo que o Comprova também faz, que o leitor pode fazer ele mesmo, todo o nosso processo de checagem, todos os dados que a gente usa são dados públicos. Então, eu acho que isso também é muito importante, que, enfim, tá lá, é possível checar, tá público, então acho que isso também acrescenta, assim, nessa credibilidade, nessa força que o jornalismo precisa. E um dos objetivos, né, da desinformação é justamente atacar e desacreditar não só instituições importantes, como a gente vê agora, enfim, como o TSE, o STF, mas também o jornalismo, né, e todos os veículos de comunicação. Acho que era isso. Então, agora que... Fala aí. Porque, assim, se por um lado eu acho que historicamente a gente poderia ter construído uma credibilidade melhor, isso que a Cecília colocou é muito verdade hoje. A narrativa, as máquinas de propagação de fake news, para construir um mundo alternativo, tem que deslegitimar tudo que produz fato checado, fato confiável. E aí pega inclusive as fontes públicas. Porque não é só o jornalismo que mente, é o IBGE que mente, é a FGV que mente, então é o Supremo, são os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Uhum. Né, do TSE, que não são confiáveis. Tudo passa a ser atacado porque você não pode ter nenhuma instituição que tenha a imagem, o papel, né, a responsabilidade social de oferecer informação de boa qualidade, porque estas estão na contramão de todo mundo que produz desinformação. Então, acho que, além da gente ter chegado no momento em que a gente, de certa forma, podia estar melhor preparado, nós viramos inimigos. Nós e todo mundo que produz informação checada, que produz informação de qualidade. Então, o jornalismo passa a ser atacado, porque é preciso eliminar essa voz que é, no final das contas, e que passa a ser uma voz de esquerda, uma voz vinculada ideologicamente a um determinado projeto, pura e simplesmente porque contraria quem está se valendo das fake news para poder fazer valer a sua visão de mundo. Né? Essa distorção que a gente vê hoje sendo propagada a respeito do que é liberdade de imprensa, né, Mário? Sim, isso é uma distorção grave de conceitos, enfim, mas sobretudo do que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão tomada como o direito de mentir. Isso faria o John Milton arrepiar. Então, agora que a Cecília explicou um pouco do Comprova, e que o Mário também complementou ali algumas questões, eu vou falar um pouco do Dr. Jacaré, que é o braço de checagem pré-eleitoral, né, do Plural aqui no Paraná. Ele é uma iniciativa também associada à Abrage, né, para verificar a desinformação, que conta com 60 jornalistas de 31 veículos, né, que começaram a atuar em núcleos de verificação e checagem de fatos locais. Na verdade, esses núcleos foram criados, né? Eles têm uma certa personalidade diferente do Comprova, né? E primeiro pela questão de localização, segundo pelo próprio gargalo que a gente tem na questão de como fazer esse jornalismo colaborativo dentro disso. Então, ele ficou, na verdade, com uma característica de programas de checagens individuais. Esse programa, como eu comentei, é liberado pela Abrage, e daí, retomando um pouco da situação da dificuldade de financiamento, né, ele tem o apoio da Google News Initiative. Né, e por quê? Porque esses jornalistas e esses núcleos precisaram ser preparados, né? Você não consegue promover uma iniciativa dessa do nada. Então, isso envolveu treinamentos, mentorias, né, associadas inclusive ao Comprova, e bolsas também para os jornalistas participantes, né? Porque é isso que o Mário comentou, esse tipo de produção não é barata, mas é fundamental.
né? Então, como atua, né? Como que funciona, né, o Dr. Jacaré? Como é que é essa rotina de trabalho, o que ele difere do Comprova? Então, ao contrário do Comprova, que a gente tem times, né, que tocam cada uma das etapas, esses núcleos estaduais, eles abraçam todas as etapas da checagem. Então, nós fazemos o monitoramento, que seria esse rastreio dessas fake news ou desse conteúdo de desinformação em redes, em blogs, recebimento de denúncias também. A partir desse monitoramento, nós fazemos o recorte, né, que seria esse trabalho mais de editoria, de decidir, assim, a partir do momento que eu tenho um conteúdo suspeito, o que nós vamos tentar checar dentro desse conteúdo? Porque dependendo da questão, você abre um universo que é quase impossível de se responder numa checagem objetiva, né? Então, você faz esse recorte, depois a gente faz o processo de apuração, né? Que é uma adaptação também essa questão da apuração e da checagem, né? É uma adaptação da metodologia do Comprova em função dos núcleos estaduais não conseguirem trabalhar colaborativamente com outros veículos. Mas aí nós fizemos uma adaptação dentro da redação do Plural, que a gente faz um pequeno simulacro do que seria esse colaborativo, mas dentro da nossa equipe. Então, a gente aproveita toda a experiência da Cecília, que nos dá um apoio, um direcionamento nisso, e a nossa supervisão está a cargo do Rogério Galindo, que também acompanha esse processo até a produção final. Mas, óbvio, se vocês pensarem, nós estamos em 3 pessoas, enquanto um processo do Comprova chega a envolver 10 pessoas facilmente, né, Cecília? E depois a gente também faz um processo similar ao cross-checking, não é um cross-checking porque nós estamos dentro só da equipe, que é essa finalização. Tipo, antes da gente fazer a finalização e a publicação, a Cecília dá uma checada nos fatos e o Rogério dá um aval final. Essa seria a metodologia, né, do Dr. Jacaré. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma atuação. A nossa capacidade de produção também é diferente do Comprova, e nós fizemos algumas alterações que nós tivemos autonomia para propor, e acho que a principal é assim, no volume de texto, não na checagem. A checagem eu acho que ela está sendo tão completa quanto a do Comprova, mas o volume de texto nós demos uma enxugada para as publicações do Plural, e a linguagem também, porque a gente considera assim que o Comprova seria a excelência máxima em questão de metodologia, apuração e publicação de checagem. Eles têm até uma velocidade, que o Sérgio Luque comenta, assim, que é um pouco mais lenta do que das outras agências, por esse padrão de excelência, que realmente seria assim, o mais completo do completo, o mais objetivo do objetivo, mas sem deixar nenhuma possibilidade, né, aberta. A gente também busca trabalhar nesse sentido, mas a gente foi um passo além, que é a tentativa de simplificar a linguagem. Porque, como o Mário comentou, a gente acha que todo conteúdo de desinformação ele tem um fator de sedução, de empatia com quem está compartilhando isso, em algo disso tem a ver comigo ou com o que eu acredito. Então, essa simplificação de linguagem para a gente é fundamental para, assim, mesmo que a pessoa que não seja nosso leitor, mas se ela receber de alguma maneira o nosso conteúdo, ele tem que estar extremamente acessível, né? De A a Z, vamos dizer. Não pode ser um conteúdo fechado para acadêmicos, ou para estudiosos, ou para profissionais da área. A partir disso, vocês têm alguma dúvida do Dr. Jacaré? Depois a gente passa para um case da Cecília e um case do Dr. Jacaré. Como que vocês decidiram se aventurar numa empreitada tão trabalhosa? Olha, até acho que a melhor pessoa para responder isso seria... Pessoa não, a dupla, né? Seria a Rosiane e o Rogério, né? Que são os dois que encampam desde o início todos os desafios, né, do Plural. Mas eu acho que tem muito a ver com essa personalidade do jornal, de fazer um jornalismo independente e um jornalismo que, apesar de todas as dificuldades que encontra, né, a questão de financiamento não é simples, é um financiamento diversificado, como você comentou, que são tentativas e erros de conseguir manter o veículo ativo e dentro de suas premissas, dentro do que se acredita como jornalismo independente, mas principalmente eu acho que a gente se aventurou pela importância do momento do combate ao conteúdo de desinformação, porque num período pré-eleitoral você tem um volume muito maior de circulação de conteúdos que realmente podem influenciar negativamente na decisão do eleitor. A gente acredita que a decisão do eleitor ela tem que ser fundamentada, ela é livre, né? Ela é democrática. Não interessa para nós qual é
a decisão pessoal do eleitor. Mas a gente acredita que, como função, o jornalismo tem que fornecer informação transparente, informação precisa, tem que esclarecer o que são os fatos, para que o eleitor possa tomar essa decisão de uma maneira democrática. Acho que é isso. Cecília, complementa qualquer coisa. Beleza. Peraí, gente, só um aviso rapidinho. Eu só vou trocar pro computador, porque o meu celular tá acabando a bateria, mas é um segundinho, já entro aqui de novo. Vamos aguardar a Cecília, então, para ver se ela complementa. Então, e quantas pessoas você disse que tem na equipe, Lu? Na verdade, nós temos uma bolsa, né, do Google News, e daí a gente montou uma equipe interna, porque nós temos autonomia para montar esses núcleos, né? Então, sou eu como repórter, a Cecília fazendo orientação e um pouco de cross-checking, e o Rogério na supervisão. E daí nós temos a Aline, que é especializada em poder e vizinhança, né? E daí ela também nos dá alguma ajuda pontual relativa a monitoramento, alguma dica nesse sentido. Mas a equipe efetiva somos nós 3. Isso. Tá dando certo agora? Voltei? Tá. Beleza. Então, Lu, eu conto aí sobre uma das verificações que eu fiz aqui no Comprova, acho que para dar também uma... Se o Mário não tiver mais nenhuma pergunta ou audiência, acho que dá para você partir. Beleza. Acho que é interessante até falar sobre essa verificação, porque ela dá uma ideia bem clara, assim, na minha opinião, sobre como um conteúdo de desinformação pode, sim, influenciar na decisão dos eleitores, né? Então, essa foi uma que eu participei na semana passada, inclusive, foi a última que eu fiz. Agora estou em outras, mas ainda no processo de apuração. Mas, enfim, o conteúdo que a gente se deparou era um vídeo publicado no TikTok, e ele apresentava, assim, alguns trechos, alguns cortes, de alguns militares fazendo, né, no desfile ali, que teve no 7 de setembro. Mas a gente não sabia onde era, nem se, de fato, né, seria mesmo esse desfile de 2022, esse ano. E no vídeo tinha um som, o áudio, né, do vídeo era como se fosse um grito de guerra, assim, que esses militares estariam entoando contra os petistas e a favor do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente tinha 2 objetivos com essa verificação. O primeiro era saber se o vídeo havia sido gravado realmente no 7 de setembro de 2022, aonde que ele tinha sido gravado, e o segundo seria sobre o áudio, da onde que esse áudio saiu, se era realmente, né, do desfile, se os militares realmente entoaram esse grito de guerra, e se não, da onde que veio, de onde surgiu, quando foi gravado. Então, essas eram as 2 principais perguntas que a gente tinha que responder nessa verificação. E aí, para fazer isso, o primeiro passo, que, né, foi a parte mais fácil, digamos assim, mas menos trabalhosa, foi confirmar se aquele vídeo tinha sido gravado mesmo no 7 de setembro, no desfile. Então, a gente pegou a transmissão, o vídeo, né, da transmissão oficial da TV Brasil, e assistimos o processo todo, e realmente a gente consegue identificar ali entre 1h30 e 1h50 e pouco, se eu não me engano, desse vídeo, os trechos dos militares passando no desfile. Então, essa parte estava confirmada, o vídeo tinha sido gravado lá, em Brasília. A gente conseguiu localizar, por exemplo, um prédio que aparecia ali, era um prédio de um dos ministérios, aparecia no vídeo, aparecia também na transmissão da TV Brasil. Então, a gente fez essa correspondência, o vídeo a gente conseguiu confirmar. E aí, em seguida, veio a questão do áudio. No TikTok tem uma página que você clica no áudio ali do vídeo e ele mostra em quais outros vídeos esse áudio também foi usado. E com isso a gente descobriu que esse áudio tinha sido usado em 385 ou 384 outros vídeos. E isso já indicava pra gente que não era o áudio original, né, do desfile ali do 7 de setembro. A gente viu que um dos vídeos mais antigos que tinha utilizado esse mesmo áudio era de 28 de junho desse ano. Então, foi antes, né, do 7 de setembro, que também reforçou a nossa suspeita que não era o áudio realmente do vídeo. E aí, o que a gente fez? A partir dessas centenas de posts no TikTok, a gente descobriu que esse áudio já circulava, assim, na internet, em redes sociais, pelo menos desde o dia 5 de setembro de 2021. Ele foi retirado, na verdade, de um vídeo do YouTube que mostra um treinamento de uns militares dentro das dependências da Polícia Militar do Pará.
mas isso a gente não sabia só vendo o vídeo, né? A gente só... o vídeo ele só mostrava o grito de guerra, né? Os militares ali treinando e batendo palmas, e um espaço aberto, e tinha, assim, uma árvore bem grande, assim, bem... A árvore vai ser importante depois para verificação, e como se fosse um galpão no fundo, mas não tinha muita informação de nada, a gente não conseguia, assim, pela busca reversa de imagens, que é a gente pegar, por exemplo, frames do vídeo e colocar no Google ou em outras ferramentas de busca reversa, que daí o Google ele retorna, né, imagens parecidas ou da onde que poderia, né, ter sido tirado. Nada disso dava resultados, porque não tinha nada muito específico para a gente procurar nesse vídeo. E aí a gente decidiu procurar no Google mesmo pela letra, assim, do grito de guerra deles, né? E aí, aqui, a gente encontrou um outro vídeo que tinha, assim, características semelhantes, que era de um treinamento também dos militares. Enfim, a gente foi achando esses vídeos, fomos achando, e a gente foi analisando o vídeo com mais calma. Tinha uma bandeira que um dos militares estava segurando nesse vídeo do grito de guerra. Não mostra a bandeira inteira, é só um pedacinho, mas a gente viu que estava escrito pela Ordem Choque. E esse tinha um brasãozinho assim também. Esse é um slogan, uma frase muito comum para as polícias de choque aqui do Brasil. Então, a gente começou a entrar em contato com todas as polícias militares de todos os estados. Várias responderam que não era do determinado estado, enfim. E até nesse ponto a gente não sabia ainda que era do Pará. E aí a gente começou a fazer buscas pelas redes sociais. Então, pesquisando no Facebook, no Instagram, pelos perfis das polícias militares dos estados. E procurando pela do Pará, a gente se deparou com uma imagem que trazia essa bandeira e parecia, né, ser a mesma bandeira, era uma bandeira muito similar, e dizia que era de um treinamento deles que eles tiveram, mas não dizia nem onde foi, nem quando foi. Então, a gente tinha uma ideia, né, que poderia ser do Pará, mas eles também não haviam respondido a gente ainda. E, enfim, aí a gente conseguiu localizar um outro vídeo que mostrava um treinamento do campo de rondas ostensivas táticas motorizadas, que é a ROTAM, do Pará, que foi publicado no YouTube em 2013. Esse vídeo a gente encontrou pesquisando, fazendo a busca reversa de imagens, e nessa mesma busca a gente colocou uma parte desse grito de guerra. E aí surgiu esse vídeo de 2013. E ele parecia ter sido gravado no mesmo local, era bem parecido, era um campo aberto, assim, dava para ver aquela árvore bem grande e esse galpão. E aí a gente conseguiu confirmar por meio do Google Maps, assim, que a gente viu no Google Maps a área, parecia, mas a gente não conseguia ver de cima. Então fomos para o Google Street View, para o Google Earth, que tem as imagens de satélite, e a imagem de satélite mostra certinho, é um campo aberto com a árvore grande e o galpão. Então a gente conseguiu confirmar que era nesse centro de treinamento da ROTAM do Pará, mas a gente ainda não tinha, enfim, a resposta da assessoria da Polícia Militar, mas a gente já conseguia confirmar que o vídeo tinha sido gravado lá. A gente não sabia o ano, porque, enfim, não tinha nenhuma informação sobre isso, só a localização. E a gente começou a escrever a verificação, o texto, mas ainda faltava essa questão do ano, né, que teria sido gravado esse grito de guerra, esse vídeo com o grito de guerra. E aí depois, assim, logo no final da verificação, a Polícia Militar do Pará respondeu, eles disseram que o vídeo tinha sido gravado em 2018, mas que não tinha... A gente questionou também se esses militares, né, se houve alguma resposta, né, da PM sobre esse canto, mas eles só disseram que foi gravado em 2018. Então, foi assim que a gente conseguiu descobrir o ano e onde, como é que foi gravado, e que, na verdade, os militares que desfilaram no 7 de setembro desse ano não entoaram nenhum grito de guerra contra os petistas e a favor do Bolsonaro. Mas muita gente que estava compartilhando esse conteúdo acreditou e, enfim, pelos comentários, né, a gente consegue ter uma noção disso, e isso, né, claramente, assim, distorce e prejudica essa decisão do eleitor, porque isso não é um fato que aconteceu, isso nunca, né, nunca aconteceu no 7 de setembro de 2022, mas isso molda também como a população vê determinado político, vê determinada situação política, e pode sim influenciar, né, num voto. Então, essa foi a última que a gente fez, e acho que dá essa ideia. Depois, qualquer coisa, eu também mando o link, acho que fica bem mais fácil vocês lerem a verificação, mas só para
dar um exemplo. Também quem tiver interesse pode entrar no site do Plural e ali na busca procurar por Comprova ou procurar por Dr. Jacaré, que consegue ter acesso a todas as publicações. Não só essa, né? Eu acho que do case da Cecília é isso, não sei se temos dúvidas, aqui para mim não apareceu nada. Daí vou deixar com a Cecília e com o Mário a escolha da apresentação do case do Dr. Jacaré. Nós temos uma verificação de sátira, que eu posso comentar, uma verificação que foi arquivada, que também é uma realidade do processo de checagem que acontece, infelizmente, cotidianamente, nem tudo se consegue comprovar, né? E a política daí das agências sérias é assim, se eu não consigo comprovar, eu não posso publicar uma checagem. E temos um caso mais polêmico, que foi uma checagem relativa a uma candidatura falsa aqui do Paraná. Então, Mari e Cecília, escolham de qual que eu posso falar. Escolha, Cecília. Bom, olha, eu particularmente acho bem interessante essa enfim, que houve essa mais polêmica do Boca Aberta. Acho interessante também que envolve todo um processo jurídico também, não só político. Acho que é interessante também para ver como as pessoas respondem às nossas verificações, respondem não só no sentido de dar uma resposta, mas como elas reagem às verificações que são publicadas, não só pelo Comprova, mas pelo Dr. Jacaré. E, enfim, acho que essa seria interessante, mas daria para comentar rapidinho, na minha opinião, essa da sátira, porque eu acho que é legal também mostrar que mesmo os conteúdos que parecem ser ou se dizem de humor, eles também podem ter uma questão, enfim, né, de desinformação, de conteúdo enganoso, que pode influenciar bastante na visão aí das pessoas. Então, eu vou abrir falando da sátira e depois a gente passa para da candidatura falsa. Acho que a primeira verificação que nós publicamos do Dr. Jacaré durante o programa, ela partiu de uma sátira, um meme, né, que é uma coisa que tem uma profunda ligação também com a nossa cultura hoje de comunicação e de redes sociais, que era um santinho associando o Moro e o Lula, o ex-juiz, né, Sérgio Moro e o Lula, como se agora o Moro estivesse apoiando, né, a candidatura do Lula. Óbvio, era uma peça de humor muito clara, né, principalmente para quem tem certo padrão de atenção no que está acontecendo no cenário político. E daí o que aconteceu foi o seguinte, quando a gente começou a buscar, porque tinha uma alta viralização, essa imagem, em diferentes redes, né, no Twitter, diferentes perfis, em outras plataformas também, eu acho que no Facebook, até nós rastreamos inicialmente pelo Facebook, por uma postagem do Facebook, então você tinha um alto compartilhamento do conteúdo, o que para nós, assim, ok, não significa que precisa ser checado especificamente por isso, mas o que nos chamou a atenção de que era um conteúdo a ser checado, de que era necessário, era que ele começou a ser compartilhado em perfis de extrema-direita como um conteúdo verdadeiro. Né? Então, como que nós conseguimos rastrear isso? Através dos comentários e das próprias postagens que estavam utilizando essa imagem. Né? E a partir da checagem, você consegue construir, daí para o leitor ou para quem tem interesse, todo o contexto político atrás, né, do que gerou essa imagem. Então, por exemplo, ali a gente tinha uma desistência do principal nome do partido ao qual o Moro está concorrendo ao Senado, e com essa desistência poderia-se existir uma aproximação com o PT, mas era muito improvável. Porém, o momento permitiu que se transformasse isso numa peça de humor, e que ela fosse amplamente compartilhada num primeiro momento como sátira, e de repente ela foi apropriada por outras forças de interesse político e começou a ser compartilhada como algo verídico. Então, a partir desse ponto, a gente considera que sim, é necessário fazer uma checagem e explicar todo esse contexto para as pessoas. Como se conseguiu comprovar que se tratava apenas de uma sátira? A partir de outras matérias que contextualizavam essa situação política, de veículos consagrados, né, e que tinham uma apuração forte nesse sentido, consistente, e a partir das assessorias de imprensa.
né? Nós conseguimos a declaração das duas assessorias de que se tratava apenas de uma sátira, né? Inclusive, esse conteúdo também foi transposto para um Web Stories, que seria a síntese da síntese, e inclusive a gente está usando vídeo para ficar mais acessível para as pessoas, né? Mais fácil de se entender do que está fazendo, do que estamos falando, e de uma maneira mais rápida também. E a outra é uma verificação sobre uma candidatura falsa, a respeito do Boca Aberta, que estaria saindo como senador aqui, candidato a senador no Paraná, pelo Agir, né? E, segundo ele, nós encontramos, recebemos, acho que alguma denúncia a esse respeito, e específico sobre a gente partiu com a nossa verificação especificamente sobre uma imagem que ele publicou no Instagram oficial dele, ele tem um número razoável de seguidores, afirmando que era o registro da candidatura. Na nossa apuração, a gente descobriu que já existiam duas matérias de veículos também consagrados a respeito de denúncias de propaganda política falsa que ele estaria fazendo. Mas nenhuma abordava essa imagem específica, porque essa imagem tinha um cunho documental. Ela tinha identidade de documento sendo publicada nas redes sociais. Era uma imagem de um documento, realmente, o documento é verídico. O que houve foi uma distorção de foco. Era um pedido de registro de candidatura, um requerimento, e ele afirmava que era a prova de que a candidatura dele existia, que era o registro da candidatura. É uma diferença sutil, mas que pode confundir muito o eleitor, porque já estava sendo comentado que ele estaria fazendo uma campanha falsa, porém, ele apresenta um documento que endossaria a campanha como verdadeira. Para essa verificação, a gente entrou em contato com o TSE e com o TRE Paraná. Nós conseguimos o retorno do TRE Paraná, com informações, inclusive, sobre processos que estariam envolvendo a candidatura dele, porque a partir do momento que você entra com um requerimento de candidatura, ele se transforma num processo dentro do TRE para essa candidatura ser validada ou não. Aí nós começamos a pesquisa para entender essa história, até que ponto que isso tinha chegado, por que essa candidatura poderia ser falsa. E foi um processo jurídico de entendimento de peças jurídicas bem longo, e também de pesquisa na questão de leis envolvendo eleições, né, no Brasil. Então, assim, se existe, uma das coisas que ele alegava, né, inclusive em entrevista para nós, é que ele teria lhe prometido essa candidatura pelo Agir, e que, como não foi cumprida na convenção, que ele teria pedido um registro individual. E a palavra permite a confusão para o leitor, porque no Brasil não existe essa candidatura avulsa. Existe uma ferramenta que, quando o partido tem algum problema e não entra com o pedido de candidatura dentro de um prazo previsto, o próprio candidato, se foi indicado em convenção, pode entrar com esse pedido. Porém, quando você entra no TSE, ele tem vários documentos que são abertos para pesquisa, que qualquer pessoa pode consultar. Eles envolvem esses processos e também as atas de convenção, por exemplo, dos partidos. Então, a gente começou a cruzar os dados dos documentos e das legislações e da própria resposta do TRE para entender se realmente existia essa candidatura ou não. O que existia era somente o pedido e que já estava, inclusive, antes da nossa publicação, com uma decisão de processo que era indeferida porque não existia ele como indicado na convenção. E na pesquisa a gente começou a descobrir outros pontos. Apesar dele indicar que ele estaria sendo candidato pelo Agir, o Agir fechou uma coligação. Existe uma questão jurídica nessa coligação que não permite a autonomia para fazer uma indicação fora também dessa convenção ou avulsa de um candidato. Ele ainda estava coligado ao PROS, que é um outro partido, ele não conseguiu fazer sua transferência. E o ponto máximo, acho que da verificação, é que esse candidato está inelegível. Ele sofreu um processo de cassação por decoro na Câmara Municipal de Londrina em 2017. Ele chegou por força de liminar a conseguir concorrer a deputado nas eleições seguintes e cerca de 1 ano e meio depois ele perdeu o mandato porque ele realmente estava inelegível. Nós sabíamos que a verificação não ia ser do agrado do entrevistado, ele tinha deixado muito claro isso, e quem acompanhou o caso, independente se pelo Plural ou por outros veículos, conhece um pouco da personalidade desse candidato, que é um pouco
ostensiva, vamos dizer assim, e em seguida nós fomos processados. E a alegação era que nós estaríamos prejudicando, né, essa candidatura com informações falsas. Então, ao invés de fazer a checagem, nós estaríamos, em resumo, produzindo fake news. Conseguimos ganhar o processo e a nossa defesa, inclusive, justo partiu de alguns pontos dessa discussão inicial, que é a questão da liberdade de imprensa, a questão da veracidade dos fatos, do que foi publicado, né, e a juíza até citou na decisão alguns pedaços da nossa matéria, porque alegando que assim, o que era pedido a liminar, ele entrou com uma liminar para tirar imediatamente a matéria do ar. E ela usou até alguns trechos da matéria para embasar que isso não era procedente, porque a matéria, inclusive, citava alguns pedaços dos processos e citava corretamente, etc. E, por último, a nossa defesa também partiu da questão da proibição de censura, né? Porque a partir do momento que eu estou trabalhando com informações de maneira responsável, eu tenho, sim, o direito, o jornalismo tem o direito e o dever de divulgar. Acho que é isso. Temos uma pergunta para Cecília. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Você acha que os fabricantes de fake news estão reagindo às agências de checagem? Quer dizer, estão produzindo mentiras mais elaboradas e difíceis de serem verificadas? Opa. Então, essa é uma pergunta interessante. Assim, porque existem diferentes produtores, fabricantes de desinformação que eu vejo, né? Com essa minha experiência, sempre eu falo da minha experiência a partir, né, do Comprova, que é o que eu posso falar. Na minha opinião, existem diferentes fabricantes de fake news, pelo seguinte motivo: existem aquelas pessoas que, enfim, fazem memes ou compartilham, ou, enfim, conteúdos, digamos assim, que seriam mais inofensivos, e que muitas vezes essas pessoas que compartilham ou que até produzem essas fake news não entendem ou nem não sabem que pode ser uma desinformação. E existe a desinformação e os produtores de fake news que fazem isso como uma estratégia. Enfim, seja política, estratégia, como uma estratégia. Então, existe, para mim, eu divido esses produtores, esses fabricantes e as pessoas que compartilham as fake news nesses dois grupos. Aquelas que compartilham e que fazem, talvez que não entendam muito bem o processo, ou que não tenham esse entendimento de que aquilo é uma desinformação, que às vezes só viu, achou interessante, compartilhou no grupo de família, ou compartilhou no seu Facebook. Muitas vezes porque um dos princípios do Comprova é que a gente tem que entrar em contato com as pessoas que compartilharam, né, que postaram esse conteúdo, para entender por que ela publicou aquilo, se ela sabe que aquilo é uma desinformação ou não, se ela quer se manifestar sobre a nossa checagem. Isso é muito importante. E muitas das vezes as pessoas que eu entrei em contato me responderam: nossa, não, eu não sabia que isso era uma desinformação, pedem desculpa, ficam constrangidas. E a gente fala, claro, né, tá tudo bem, elas tiram do ar imediatamente, ou falam que, né, já vão excluir. Então, existe sim esse público que talvez não tenha esse entendimento sobre a desinformação. Mas existem, sim, muitas pessoas públicas, inclusive, que reforçam esses discursos por uma estratégia. E aí essas pessoas reagem às nossas verificações de uma maneira um pouco mais incisiva, digamos assim. Já falaram inúmeras vezes que vão processar o Comprova, que vão processar o jornalista, enfim, específico. Essa também é um dos motivos porque o Comprova não publica o nome dos jornalistas que fazem as verificações. Publica-se o nome do veículo que participou da verificação e da checagem, não o nome pessoal, né, do jornalista, por uma questão de segurança também. Mas sim, assim, existem várias ameaças, existem várias pessoas que respondem de uma maneira um pouco mais agressiva, com xingamentos. Um político, uma vez a gente precisou entrar em contato, e ele, enfim, a gente mandou normalmente são essas perguntas, assim, se a pessoa sabe que isso é uma desinformação, se ela checou essa informação que ela está publicando antes de publicar, e se sim, se ela pode compartilhar com o Comprova por onde que ela, né, fez essa verificação, qual foi a intenção da publicação e se ela quer se manifestar sobre a checagem. E essa pessoa, ela só respondeu prezada, vírgula. Aí em caps lock, assim, no e-mail, vai tomar, né,
E aí, enfim, e essa foi a resposta. Então, às vezes existe essa resistência. E sobre a produção de mentiras mais elaboradas, eu acho que, pelo que eu vejo assim, do Comprova, eu não participei do Comprova em 2018, né, nas eleições de 2018, mas pelo que eu vejo as pessoas comentando, até o Sérgio, que é o coordenador do projeto, comentando antes essas mentiras, essa desinformação, ela era mais elaborada no sentido de ela levava mais tempo para ser criada, era um conteúdo mais elaborado mesmo, assim, mais sofisticado, digamos assim. Atualmente, até pelo que eu vejo também, pelo que eu participo, são conteúdos mais rápidos e mais fáceis de se fazer. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da edição do vídeo, era só um vídeo com outro áudio editado, só, entre aspas. Mas é uma coisa mais simples, mais rápida de se fazer. Uma montagem, não é necessariamente um conteúdo que se baseia em uma teoria da conspiração, por exemplo. A gente já pegou alguns desses, mas o que mais vem são esses conteúdos fáceis e rápidos de compartilhar, que a pessoa vê, acha interessante, acha legal e compartilha e manda. Então, pela minha experiência, é isso. Mas existe outra questão, que é que esses produtores e quem compartilha desinformação está ficando muito mais inteligente no sentido de conseguir dificultar a nossa verificação. Então, por exemplo, o que a gente tem muita dificuldade é verificar conteúdos que são compartilhados em WhatsApp e no Telegram. O Telegram não permite a gente mandar mensagem para as pessoas. O WhatsApp é difícil saber de onde que veio, de onde surgiu. Então, existem várias técnicas que agora eles estão usando para tentar, né, dificultar ou burlar a nossa verificação. Uma questão também que a Lu comentou no começo dessa live é que, atualmente, é muito mais difícil a gente ver um conteúdo completamente falso, que é completamente uma mentira, ela foi totalmente inventada, totalmente editada. O que mais a gente vê são conteúdos enganosos, que normalmente são informações ou dados verdadeiros, por exemplo, eles são reais, eles estão corretos, mas eles são usados fora de contexto, ou de uma outra maneira que assim, retire uma parte daquele contexto. Aquele dado, ele sozinho, assim, no conteúdo, é mentiroso, né, no caso. Então, é muito mais fácil você pegar um conteúdo que tenha partes verdadeiras, mas que, como um todo, ele seja enganoso, porque as pessoas, elas tendem a acreditar mais, né, no caso, se você tem essas partes que são verdades. Então, por exemplo, um discurso de algum político, alguma fala. Teve uma que a gente fez recentemente, que pegava um trecho da entrevista que a Simone Tebet deu para o Jornal Nacional, na Sabatina, e o trecho era certinho, não tinha corte nenhum, não tinha edição nenhuma, era um trecho que a Simone Tebet falava. A gente conseguiu, né, confirmar depois com o vídeo original do Jornal Nacional, mas sem o contexto anterior da pergunta que a jornalista faz para ela, parece que ela diz uma coisa totalmente oposta do que ela, na verdade, está dizendo. Então, isso é muito mais fácil das pessoas acreditarem, porque ela realmente disse tudo aquilo, o vídeo não está editado, mas falta ali o contexto anterior. Então, eu acho que tem essa questão. Ao mesmo tempo que esses conteúdos eles estão mais simples no sentido do conteúdo em si, sabe? Eles não são tão... Não é uma matéria longa, com dados, com pesquisas, porque na pandemia a gente viu muito, assim, conteúdos que traziam estudos, e estava correto, o estudo estava publicado em revistas científicas, porém ele não tinha sido revisado por pares ainda, por exemplo. Então ele não pode ser usado como um dado preciso, uma fonte de informação 100% segura ainda, porque ele não tinha sido revisado. Então existe toda aquela coisa, mas para quem está vendo ali, é um estudo, foi publicado, e é isso. Então acho que é mais ou menos essa a resposta. Queria perguntar se tem mais alguma pergunta para a gente encaminhar para o final. Alguma coisa, Mário? Alguma coisa, audiência? Bom, vou considerar então que nós encerramos por hoje. A gente já esgotou aqui até o nosso tempo. A previsão é que a gente faça mais alguns encontros desse até a eleição. E queria novamente agradecer, em nome do Plural e do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, quem nos acompanhou hoje.
Queria agradecer novamente a nossos participantes aqui no vídeo e também a nossa equipe técnica, muito obrigada. Lembrar a todos que essa nossa live e outros materiais sobre combate à desinformação, fake news, estão disponíveis nas redes e no site do Plural. Vocês podem tanto fazer a busca no site pelo Dr. Jacaré quanto pelo Comprova, a gente tem bastante material lá e pretendemos ter mais ainda até as eleições e um pouquinho no período pós-eleitoral, pelo menos, para daí definir se a iniciativa continua ativa, né? O Comprova, claro que continua. E lembrar que a gravação dessa live também vai estar disponível no site e nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Então, em nome de todos, em nome do Plural e do curso de jornalismo da Federal, muito obrigada. Até breve. Obrigada. Até breve, obrigado pelo convite, Lu, Cecília. Até mais. Obrigada pela participação, Mário. Tchau, Cecília.